Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Como já foi dito, o tema da nossa reflexão de hoje é o homem de bem, que está contido no capítulo 17 do Livro dos Espíritos, título Sede Perfeitos. Muito bem. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele nos disse assim: Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E a gente pode se perguntar assim, mas como? Como que eu posso seguir esse conselho, essa orientação, esse pedido de Jesus? Então, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos coloca algumas características do homem de bem. Iniciando, por exemplo, que o homem de bem, ele deposita a sua fé em Deus. Por quê? Porque ele sabe que sem a permissão de Deus, nada acontece. E justamente por isso, o homem de bem submete-se à vontade de Deus em todas as coisas. Ele busca alinhar a sua vida, a sua conduta com as leis divinas, aquelas que Jesus tão bem nos ensinou e nos exemplificou. Então, ele deposita a sua fé em Deus. Ele também tem fé no futuro, porque ele sabe que a vida que nós temos aqui na Terra, ela é passageira. Então, ele dá mais valor aos bens espirituais do que aos bens materiais, porque ele sabe que os bens materiais são passageiros, que as coisas materiais, aquelas que a gente acumula aqui na Terra, são passageiras, e nós não podemos levá-la quando nós desencarnarmos, quando chegar o momento de nós voltarmos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. A única coisa que nós levaremos daqui são o resultado da nossa evolução, as nossas virtudes, os nossos conhecimentos, aquilo que é inerente ao espírito a partir do momento que ele conquista. Então, o homem de bem, ele tem fé no futuro justamente por isso, porque ele sabe que essa vida aqui é passageira. Ele lhe dá o devido valor, mas ele coloca os bens espirituais acima dos materiais. Uma outra coisa também que um homem de bem faz, ele tem resignação, porque ele crê na bondade, na justiça e na sabedoria divina. Então ele sabe que se porventura alguma dificuldade, alguma situação conflituosa, alguma provação que lhe chega na vida, ele sabe que aquilo não é em vão. E existe uma razão para aquilo. E sendo Deus bom e justo, essa razão, ela é justa e tem como objetivo principal o nosso próprio bem. Então, por isso, essa pessoa é resignada, porque ela sente dentro do seu coração que ela já tem fé no futuro, ou seja, aquilo vai passar, não é? E ela sabe que aquilo ela precisa passar para que ela possa crescer, que ela possa evoluir. Então, ela é uma pessoa resignada, não é aquela pessoa que fica reclamando, que fica maldizendo, às vezes até se revoltando contra Deus quando as coisas difíceis acontecem. O homem de bem,
também defende os mais fracos. Ele busca auxiliar aqueles que têm menos condições que ele mesmo. Aquela pessoa que tem mais fragilidade, que se encontra numa situação social difícil, ele não busca explorar as pessoas, né? A gente pode dar um exemplo assim, de pessoas que, aquele homem simples, aquele homem do campo, que trabalha de sol a sol, e muitas vezes ele é explorado por pessoas que têm mais condição financeira e paga a esse homem um salário muito abaixo do que ele realmente merecia, né? Então, o homem de bem, ele não tem esse tipo de atitude. Pelo contrário, ele busca auxiliar naquilo que ele pode as pessoas que têm uma condição inferior à sua. Outra característica do homem de bem é que ele interroga a sua consciência. Todas as vezes que ele vai tomar uma atitude, ou mesmo depois que ele já tomou essa atitude, porque às vezes acontece isso, a gente faz as coisas sem pensar, mas o homem de bem, ele reflete: será que o que eu estou pensando em fazer é uma coisa boa? Será que o que eu vou fazer, ou o que eu fiz, eu gostaria que alguém tivesse feito para mim? Ou que alguém faça para mim? Né? Porque, assim, Deus, ele nos colocou, ele nos criou simples e ignorantes. Mas ele nos deu condições para que nós pudéssemos caminhar, iniciar a nossa trajetória evolutiva e permanecer por ela com todos os instrumentos necessários para que a gente fosse capaz de desenvolver, que a gente seja capaz de desenvolver essa evolução. E uma das coisas que ele nos deu, dos instrumentos que ele nos deu para que a gente possa evoluir é justamente a consciência. Na nossa consciência está escrito as leis divinas. Ele nos deu a inteligência para que a gente possa raciocinar e saber discernir o que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal. E ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa ter a liberdade de escolher. Porém, nós temos também, né, que assumir, que nos responsabilizarmos pelas escolhas que nós fazemos. Então, o homem de bem, ele faz como o Santo Agostinho nos orientou. Ao final do dia, Santo Agostinho falou, faça uma revisão dos seus atos, se você fez todo o bem que você poderia ter feito naquele dia, né? Ou se fez algum mal, né? Então, o homem de bem, ele interroga a sua consciência, porque ele se preocupa com a sua condição evolutiva. Que tipo de pessoa eu sou, né? Quais são as minhas virtudes? Quais são as minhas dificuldades, os meus defeitos, né? Ele se preocupa com isso, então ele questiona a sua consciência. Uma outra coisa que o homem de bem faz, ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Ou seja, o homem de bem, ele não fica prestando atenção no defeito do outro, muito menos evidenciando o defeito do outro. Ele busca os seus próprios defeitos, porque, assim, nós podemos visualizar alguém que não age corretamente. E ao invés de criticar essa pessoa, nós podemos olhar para ela e dizer: nossa, será que eu sou assim? Ou então, eu vou fazer tudo para não ser uma pessoa assim, né? Mas ele olha para si, para as suas próprias imperfeições. E se ele identifica que ele tem essa imperfeição, ele então trabalha com vigor, com energia para combater essas imperfeições. Assim como, por exemplo, a gente
trabalha com energia para combater aquela gordurinha na barriga da gente, né? A gente faz aquele sacrifício, às vezes, de acordar de manhã cedo e vai dar aquela caminhada, aquela corridinha, mas a gente vai porque a gente quer atingir aquele objetivo de ter um corpo mais saudável, né? Então, essa mesma disposição a gente precisa ter também para a nossa autotransformação, para a nossa melhoria, para o desenvolvimento das nossas virtudes. Então, o homem de bem, ele é, como dizem os mais jovens, antenado com isso, né? O homem de bem, ele faz o bem pelo bem, porque ele é possuído por um sentimento de caridade e de amor ao próximo. Ele faz o bem porque ele se sente gratificado quando alguma ação que ele consegue fazer, realizar, traz algum benefício para o seu semelhante. Ele não espera a recompensa. Ele não faz o bem pensando no que ele vai ganhar com aquilo. Porque o próprio Jesus já disse, né, que quando a gente ganha o reconhecimento dos homens e ganha os prêmios que a humanidade encarnada costuma dar importância aos títulos, né? A gente já está recompensado. Quando a gente trabalha objetivando isso, receber recompensas. Mas quando a gente faz o bem, pelo simples fato, pelo simples sentimento de alegria de ver o outro bem e porque nós fizemos alguma coisa para auxiliá-lo, nós fomos capazes, então é porque nós já conseguimos ser pessoas de bem. Quando nós fazemos o bem pelo bem, sem esperar recompensas. Uma outra característica do homem de bem é que ele perdoa. Perdão não é uma coisa fácil. Mas tem um detalhe, né, que Jesus também nos ensinou. Ele disse assim: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado, no episódio da mulher adúltera. E quando se nós fizermos isso, todas as vezes que a gente for julgar alguém, e a gente vai pensar, peraí, mas será que eu também nunca errei? Será que eu também nunca fiz nada que machucasse alguém, que prejudicasse alguém, mesmo sem querer? Que às vezes a gente não pensa em fazer, a gente faz no impulso, né, daquela forma sem pensar, não é uma coisa planejada. Mas a gente acaba fazendo porque nós somos imperfeitos. Nós estamos ainda em evolução, vivemos num mundo de provas e expiações ainda, né? A gente está tentando chegar lá no mundo de regeneração. Então, como eu sei que eu tenho também os meus erros, quando eu penso nisso, quando eu reflito sobre isso, eu tenho mais facilidade de perdoar o próximo, de ter compaixão dele, de olhar para ele e ao invés de estar querendo me vingar do que ele fez para mim, ao invés de estar querendo cobrar justiça, né? Porque às vezes a gente cobra justiça, mas o que a gente quer mesmo é vingança. A gente quer que aquela pessoa sofra o que ela me fez sofrer, ou que ela fez alguém que nós amamos sofrer. Isso é um sentimento de vingança. Mas o homem de bem, ele busca perdoar porque ele sabe que ele precisa do perdão diariamente. Nós precisamos, seja nas pequenas, seja nas grandes coisas, nós precisamos. Porque a gente vive cometendo erros. Sejam erros pequenos, sejam erros grandes, graves, mas a gente os comete. Porque nós ainda somos seres imperfeitos. Todos nós. Então, eu não sou melhor do que o meu semelhante. Eu não sou melhor. Se nós nos entrarmos por esse caminho
a gente vai se perder, porque nós ainda não temos condição moral para julgar ninguém. Só Deus é que sabe, né, do que vai no coração de cada um. Essa é uma outra coisa, a gente não sabe em que circunstâncias aquela pessoa fez determinada coisa, o que se passava na mente dela, no coração. A gente não sabe. A gente não sabe o passado da pessoa, a situação que ela se encontra, né? Mas Deus sabe. Então é por isso que nós devemos deixar que Ele julgue aquela pessoa e não nós. Até porque nós não podemos responder pelos atos de ninguém, a não ser os nossos próprios. Então eu não querer dar conta das atitudes do meu semelhante. Eu só posso dar conta das minhas atitudes. Então, o homem de bem, baseado nessas situações, ele procura perdoar. E também porque ele sabe que ele será perdoado conforme houver perdoado. Uma outra coisa também que o homem de bem procura fazer é que ele respeita nos outros as convicções daquela pessoa que são sinceras. Ele não lança, ele não joga pedra nos outros só porque eles não pensam como ele. Ele dá aos outros o direito de serem diferentes dele, de terem pensamentos diferentes, de terem ideias diferentes, de terem estilos de vida diferentes do dele. Ele dá esse direito às pessoas. Por quê? Porque cada um de nós é uma mente pensante, é uma individualidade. Então, embora nós tenhamos sintonias com algumas pessoas, mas nós não somos exatamente iguais a ninguém. Então, será que a minha ideia é a que está realmente correta? Ela pode estar correta para mim, ela pode estar certa para mim, mas ela pode valer para mim, mas para aquela outra pessoa, pode ser que não vai dizer nada para ele. Então, a pessoa que está nessa conquista de se melhorar, de se tornar uma pessoa de bem, ela respeita as diferenças. Até porque todos nós somos filhos de Deus. Deus nos ama a todos, indistintamente. Nenhum de nós foi criado por outro ser. Todos fomos criados por Deus. E todos passamos pelas dificuldades, pelos momentos difíceis, passamos pelos momentos de que perdemos a cabeça e fazemos coisas erradas. Todos nós passamos por isso, né? Então, como dizer o que é realmente verdadeiro, o que é certo, se eu sou uma pessoa que estou ainda em evolução? A gente sabe o básico, aquele básico geral do bem e do mal, né? Mas as demais coisas, quem sabe é Deus. Então o homem de bem, ele respeita, como ele mesmo quer ser respeitado. Por isso também ele procura sempre o melhor nas pessoas e nas situações. Não é? Se a gente for analisar agora essa situação que a gente está passando da pandemia, já houve muita dor, muito sofrimento, né? Pelo isolamento, pelas pessoas que desencarnaram, famílias que não puderam nem se despedir dos seus entes queridos. Mas quanto aprendizado a gente está levando conosco desse ano que está terminando agora. Quando que nós imaginamos que um dia nós estaríamos vivendo uma situação como essa, que parou o mundo e nos fez voltar para dentro de casa, para a convivência com a família, para dentro de nós mesmos?
quanto aprendizado. A preocupação com a comunidade, né? A preocupação com o próximo, porque transmitir para alguém. Então, nesse momento, eu tenho que me preocupar com a minha saúde, porque se eu não me preocupar, eu posso estar prejudicando e até sendo transmissor de algo que vai levar à desencarnação de alguém. Né? Como disse Jesus também, é preciso que haja o escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Então, o homem de bem, ele procura sempre o melhor nas situações. Buscar nessa situação que nós estamos vivendo. Que lição? O que tudo isso quer nos dizer? Né? O que tudo isso quer nos dizer? Então, e também buscar o melhor nas pessoas. O homem de bem, ele faz isso. Ele busca o melhor nas situações, mas ele também busca nas pessoas. Ele não procura de forma alguma evidenciar um lado negativo de alguém. Ficar falando das coisas erradas que alguém faz. Ele não faz isso. Pelo contrário, ele busca nas pessoas o melhor que elas têm. Porque todos nós temos algo de bom dentro de nós e algo de ruim. Porque ainda não é? Então, o homem de bem, ele tem consciência disso, por isso ele busca sempre o melhor nas pessoas e em todas as situações. Uma outra, que ele é modesto. Ele não se envaidece de nada que ele tenha. Seja riqueza, seja vantagens pessoais, seja conhecimento de um intelecto desenvolvido, ele não se envaidece de nada que ele tem. Porque ele sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser tirado a qualquer momento. O conhecimento não. Né? Porque o conhecimento é um patrimônio que a gente leva para a eternidade, para a imortalidade. Mas nós podemos, inclusive, perder a capacidade de manifestar. Por exemplo, tiver um AVC, onde a gente fique paralisado, não pode mais se mover, às vezes não pode nem falar. Não é? Então, o homem de bem, ele sabe que tudo que ele tem na vida pode ser tirado a qualquer momento. Quantas vezes a gente vê pessoas perderem tudo, seja por um acidente, por mais que aquelas pessoas sejam previdentes e tudo, às vezes acaba acontecendo. Né? Então, por isso também que a gente não pode ser apegado a essas coisas. Porque se a gente for apegado a isso, se de repente a gente não tiver mais, a gente entra em desespero. Aí vem aquela característica, né, do homem de bem, que ele dá mais valor às coisas espirituais do que às coisas materiais. Porque ele sabe que as coisas materiais são passageiras. Então também por isso ele é modesto. E ele usufrui das coisas de forma equilibrada. Ele não vive para comer, ele come para viver. Ele sabe que tudo que é em excesso vai ser prejudicial. Seja para ele mesmo, seja para os outros, seja para a natureza. Então ele procura preservar, usar as coisas de forma equilibrada. Né? Ele se alimenta de forma equilibrada, ele faz exercício de forma equilibrada, ele trabalha de forma equilibrada, ele repousa só o necessário, mas ele repousa. Ou seja, ele busca fazer todas as coisas na sua vida que ele tem direito de fazer e que ele precisa fazer, mas de forma equilibrada. Ele se diverte de forma equilibrada. Não é? Então, ele usufrui de todas as coisas dessa forma, com equilíbrio. E outra coisa também
que é uma característica do homem de bem, é que se ele está numa posição de liderança, ele busca trabalhar com os seus comandados, com a sua equipe, de forma a promover aquela equipe, para que faça um bom trabalho. Ele é aquela pessoa que estimula, que auxilia. Se ele vê que alguém está triste, está com problemas, tendo dificuldade de ter um bom desempenho, ele não vai logo julgando aquela pessoa, ou chamando atenção, ou dando uma suspensão, ou humilhando. Não, ele chama aquela pessoa em particular e busca saber o que está acontecendo, se ele pode ajudar em alguma coisa. Então, ele é esse tipo de liderança. Ele se preocupa com cada um dos seus subordinados, porque ele sabe que ele tem responsabilidade com essas pessoas. Ele não é aquela pessoa que, agora eu sou o chefe, então agora todo mundo vai ter que fazer só o que eu quero, né? Se torna aquela pessoa que humilha, enfim. O homem de bem, ele sabe que se ele é uma liderança, ele sabe, primeiramente, que ele pode, a qualquer momento, deixar de ser um líder, não é? E também ele sabe que ele tem uma responsabilidade com aquelas pessoas que estão sob o seu comando. E, ao contrário, se ele é um liderado, se ele é alguém que está sendo um colaborador de alguma equipe, de uma liderança, por exemplo, ele busca cumprir com as suas obrigações da melhor forma possível. Ele não fica invejando quem está acima dele. Ele não fica tentando puxar o tapete do colega porque ele quer ser notado. Ele não faz isso. Ele busca fazer o trabalho dele e também procura ajudar os seus colegas naquilo que ele pode, né? Sendo um bom colaborador, trabalhando em equipe. Assim é o comportamento do homem de bem. E uma outra coisa é que o homem de bem, ele respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então, a natureza, ela nos dá direitos. Ela nos dá o direito de viver, de nos alimentar, de termos uma vida digna, honrada, uma vida saudável. Então, ele respeita esses direitos que ele recebe da natureza, que ele recebe da divindade. Então, ele também respeita esse direito dos seus semelhantes. Ele não quer as coisas só para si, e nem para aqueles que ele ama. Ele faz questão de respeitar os direitos de todas as pessoas. E também ele sacrifica seus interesses à justiça, né? Ele é aquela pessoa, por exemplo, que quando ele recebe no final do ano uma cesta da empresa, né, como lembrança do final do ano, um prêmio, ele pensa naquele mais humilde, naquele servidor mais humilde, naquele funcionário mais humilde, que às vezes nem é funcionário da empresa e por isso ele não vai ganhar a cesta. Então não, eu tenho direito a essa cesta, mas conheço alguém que precisa muito mais do que eu. Então, ele sacrifica o seu interesse e auxilia aquele que tem menos. Então, o homem de bem é assim. Mas Allan Kardec também nos coloca que não ficam enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, com essas características. Mas aquele que se esforce por possuir essas características que acabamos de mencionar, se acha no caminho que conduz a que ele desenvolva todas as outras, para que nós possamos chegar àquela perfeição relativa que falou Jesus. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Não é? Então, a nossa meta espiritual, a meta espiritual de todos nós, é a perfeição relativa. Nós nascemos, somos criados por Deus simples e ignorantes.
Mas através da lei do progresso, nós caminhamos em direção a essa meta da perfeição relativa. Nascemos simples e ignorantes, somos criados simples e ignorantes, mas através das experiências que nós vamos vivendo, através das diversas vidas que nós vamos tendo, das reencarnações que nós vamos tendo, nós vamos nos tornando imperfeitos, até chegarmos a ser bons e finalmente a sermos espíritos puros. Por isso que nós não podemos cair naquela coisa que muitas pessoas se colocam hoje, que não vale a pena ser bom. Porque ser bom, às vezes, ser bom é besta. Isso daí não é bom, ele é besta. Porque afinal de contas o mundo é dos espertos, será? Será mesmo que o mundo é dos espertos? Lembremos que tudo é passageiro. Que tudo é passageiro. E que nós responderemos por todas as nossas atitudes. Nós temos o livre-arbítrio de escolher os caminhos pelos quais nós vamos conquistar as coisas que nós queremos na vida. Mas nós somos escravos das nossas escolhas. Né? Porque a nós é imputada a responsabilidade de responder pelos nossos atos. Então, ser um homem bom, ser uma mulher de bem, ser uma pessoa de bem, é uma necessidade nossa. Porque nós somos herdeiros de Deus, nós somos filhos de Deus, então a nossa genética divina requer que nós sejamos pessoas de bem. As duas maiores chagas da humanidade, já nos dizem os espíritos, são o orgulho e o egoísmo. E dentro desse conceito não cabe o homem de bem. Né? Dentro do orgulho e do egoísmo não cabe uma pessoa de bem. Então, quando nós negamos essa necessidade que há em nós, porque é divina, essa necessidade de sermos pessoas que realizam o bem de coração, ou a impossibilidade de sermos essas pessoas de bem, nós sofremos. Sofremos solidão, sofremos amargura, sofremos frieza. Solidão porque a gente não consegue ser solidário com ninguém. A gente quer as coisas só para a gente. A gente não se importa com o sofrimento alheio. Amargura porque a gente não perdoa. Né? A gente fica remoendo dentro de nós tudo aquilo que alguém, porventura, já tenha nos feito que nos prejudicou. A gente é frio porque a gente não tem compaixão pelos outros. Porque a gente não dá carinho, porque a gente não ama, porque a gente não consegue ser fraterno. A gente sente depressão porque a gente se revolta com as coisas. Né? A gente se deprime porque a gente não aceita as coisas que acontecem com a gente, a vida que a gente tem, a dificuldade que a gente tem. A gente tem angústia, a gente sente dor emocional. Essa dor, às vezes, vai para o corpo, porque a gente vive naquele nosso mundo. A gente não vê que existem pessoas com muito maiores dificuldades que as nossas e elas, às vezes, são pessoas alegres, são pessoas que se você chega perto, só de chegar perto você se sente bem, porque elas têm sempre uma palavra de esperança. Então nós não seremos felizes enquanto nós não deixarmos que as virtudes plantadas por Deus em nós se desenvolvam e assim nos tornemos sintonizados com nosso Pai, portanto, naturalmente, pessoas de bem, homens e mulheres de bem. Então, nós estamos aí às portas de um ano novo. Que possamos então refletir sobre essa necessidade que nós temos de desenvolver o bem em nós. De ter, quando nós conseguimos isso, nós temos a alegria de viver. Vivemos sintonizados com o Pai. E é isso que nós precisamos no mundo em que nós vivemos.
Todos nós queremos viver num mundo melhor, mas quem faz esse mundo somos nós. Então procuremos desenvolver essas virtudes cada vez mais em nós, que a gente já tem, elas foram plantadas em nós por Deus. Então basta que nós alimentemos, que nós vamos em busca do desenvolvimento de cada uma delas em nós, para que finalmente nós possamos trabalhar por um mundo onde o amor reine no coração de todos nós, de cada um de nós. Mas precisamos começar isso por nós mesmos. Então, um grande abraço para todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus fique conosco, esteja em nossos corações e que nós permitamos que essa paz nos envolva, nos abençoe e nos ajude a fazer desse ano um ano de esperança, um ano de regeneração. Muita paz a todos. Muito obrigado, uma boa noite.